Olá, hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tem feito. Vou fazer o tipo aulinha, que eu já fiz outras vezes. E o objetivo dele é, na verdade, aprender o que nós compreendemos e você entenda como é que funciona a nossa mente. Um título que eu poderia colocar, e até pensei, é Compreenda a Sua Mente e Mude Sua Vida em 21 Dias. Já temos um vídeo sobre isso. E agora, mais especificamente, como é que funciona a sua mente? O que é a mente? Essa é a ideia dessa rápida aulinha, e isso está baseado muito num autor que eu sempre uso e gosto muito dele, que é o Bob Proctor. Bob Proctor, ele usa esse conhecimento da mente há muito tempo. Mas ele também usou isso como uma referência, que eu vou trazer hoje aqui, de um médico chamado Truman Fleet, que em 1934, ele, como médico, ele tinha dificuldade de explicar para outros médicos que a causa das doenças estavam na mente. E para isso ele bolou, então, um desenho, que eu vou mostrar aqui. Porque nós, seres humanos, nós entendemos as coisas através de imagem. E assim fica mais fácil, porque falar mente é muito abstrato. Isso dificulta, então, o nosso entendimento. Essa é a ideia. E compreendendo isso, no final, o objetivo é fazer com que nós consigamos colocar os nossos planos financeiros, os nossos projetos de vida, dentro desse conceito. O conhecimento ajuda a nós termos mais força e mais objetivo. Então essa é a ideia. Fique comigo. E me apresentando, sou Carlos Sampaio, Master Coach, consultor educador financeiro, e hoje mais atuando como um coach. Ok? Vamos lá. Então vamos à aulinha. Perfeito. Aqui está o desenho, de forma extremamente simples. Isso aqui é a mente. Visualize comigo. Você tem, então, um círculo, e segundo o Dr. Truman Fleet, que representa o nosso consciente e o subconsciente. Depois nós temos o nosso corpo físico. E como é que esse mecanismo funciona para a nossa vida de modo geral? Bom, vamos lá. O que é o subconsciente? Aqui é a caixinha que faz com que nós entendamos o mundo até os 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, nós estamos receptivos. Nós atuamos em frequência de pensamento em ondas alfa, que é a onda da porta aberta, da criatividade. Ok? Então, nesse estágio, nós começamos a guardar tudo o que nos passa. Então nós fazemos um banco de memória, nós criamos hábitos, e esses hábitos, esse conjunto de hábitos são os paradigmas. Então tudo que você viu, que você ouviu dos seus pais, do seu vizinho, dos professores, eles vão entrando nessa caixinha aqui. Então se você ouviu que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro é uma coisa que é do mal, se você tem que viver o dia de hoje e amanhã não interessa, enfim, todas aquelas coisas negativas que podem ter a ver com você, e as coisas positivas também, elas estão aqui dentro. E isso vai sendo somado por 6 anos. Então é como um programa de computador. Você tem um programa. Então você tem aqui então essa programação de tudo que ouviu, sentiu e viu. E o interessante é que isso está dentro de você até hoje. E isto ele funciona de forma emocional. Então, as nossas emoções têm a ver com essa programação. Então, quem você é de verdade não é o que você pensa, que eu vou falar em seguida. É o que está aqui dentro. Agora, acontece uma coisa interessante. Aos 6 anos de idade, essa caixinha é fechada. E você, coincidentemente, entra no período de escolar. Você começa a ser alimentado por informação, por a forma de entender o mundo vendo, ouvindo. Então, as verdades que você admite passa a ser desse outro mundo, mente consciente. Aqui dentro está vibrando, isso aqui continua existindo. Você é 2. E você segue, estuda muito, trabalha muito, faz curso. E é o que acontece com a maioria das pessoas no mundo de hoje, não é de hoje, é de muito tempo, porque mesmo estudando, grandes professores, grandes doutores, não conseguem ter sucesso financeiro ou não conseguem ser bons empreendedores.
Qual é a razão disso? Interrogação. Será que é por falta de conhecimento? Não. Eles estudaram, eles são doutores, mestres. Claro que tem muitos que conseguem e são exemplos para a gente seguir também, ok? Mas uma curiosidade é que, por exemplo, os grandes milionários, eles não tiveram esse envolvimento com essa parte. Eles, de alguma forma, eles estão mais alimentados por isso aqui. É só fazer uma análise e o estudo dos grandes milionários do mundo. Ok? Então, a mente consciente, ela forma o que você é. A partir dos 6 anos, a mente consciente entra. Então, depois, como é que isso funciona no dia a dia? Você tem, então, o efeito disso invisível acontecendo e no nosso corpo, que são o que a gente chama de vibrações. E essas vibrações, então, elas determinam os nossos resultados. O que você pensa, o que você sente no seu corpo através do movimento de energia, tristeza, alegria, são as vibrações, e os seus resultados vão ser consequência dessa combinação. Está claro até aqui? Eu sei que isso aqui é um tema novo, novo não é, ele é antigo, mas ele é pouco falado no dia a dia. Por exemplo, eu não aprendi nas escolas, procurei por muito tempo, e só recentemente eu comecei a me dar conta de uma forma prática como essa aqui. E por isso que eu estou contribuindo para o maior número de pessoas, porque acho que isso aqui é fundamental para poder realmente fazer com que a educação financeira, o que eu falo, por exemplo, juros compostos, todas essas questões que são dessa área aqui, se não forem aceitas por essa aqui, não vão funcionar e chegar a resultados. De uma forma simbólica, se você tem pensamento X, que nem diz Bob Proctor, mas você tem um paradigma, que é o conjunto de hábitos negativos aqui, Y, você não está em sintonia e o seu resultado, então, não vai ser um resultado feliz. Faz sentido? Pois bem, então esse é o funcionamento da sua mente, da nossa mente, do mundo. Você já se perguntou por que pessoas, então, com formações educacional, como eu falei antes, elevada, não vão muito bem na vida? Pode ser que esteja aqui o problema. Enquanto outros, então, com menos instruções, constroem assim, obras maravilhosas, grandes riquezas, o problema ou a questão está na programação. Ok? Então é isso. Bom, então a mente se divide em duas partes. Dos 6 anos em diante entra em função o consciente e você então tem que levar em consideração essas etapas. Conforme então o Dr. Truman nos ajudou com essa imagem. Então, a partir de agora, você já sabe como funciona a mente. Como é que você processa os seus projetos e na sua vida. Então, você vai adquirir hábitos, você vai ter os paradigmas, que é o conjunto de hábitos, e isso vai gerar, então, os seus resultados. Bem, nas escolas nós não vimos, infelizmente. Nós vimos aqui que as vibrações são, então, o efeito de o que você está sentindo, se você tem que sentir no corpo. Por exemplo, se eu tenho um projeto de automóvel, que é o mais comum, quero ter um automóvel, mas ao mesmo tempo eu não consigo sentir a emoção e o prazer de isso sendo uma coisa, uma conquista, eu não estou em sintonia. E como é que eu sinto o prazer? Eu sinto no corpo, eu me sinto alegre, tá? Isso gera endorfinas, isso, só imaginar algo que seja desejado me transforma, então isso é a vibração. Se eu estiver com um projeto, com um propósito definido, como nós falamos, com a imaginação que seja aceita pelo subconsciente e eu vibrar, eu estou no caminho do resultado. É só esperar. Bom, estamos quase no final e mais uma coisa importante. Nós pensamos por imagens, por isso que eu trouxe esse desenho aqui. Tá? Então isso é importante a gente ter sempre em mente, porque se eu não conseguir visualizar com essa minha mente interior o que eu estou pretendendo, eu não vou conseguir chegar a alcançá-la. Então, melhore a imagem, dê foco e aí você chega lá. E então, quando isso estiver funcionando, quando essa mente estiver harmonizada, nós vamos ter então o seguinte: nós temos um pensamento com um sentimento equivalente, com as ações que eu preciso fazer,
vibrando da forma adequada, então cheguei ao resultado. Certo? Muito bem. Basicamente, então, nós falamos de todos os componentes que levam ao funcionamento da mente e como é que ela funciona. Você precisa ter um alinhamento, você precisa sentir a emoção, você precisa ter a vibração, e esse aqui é o desenho. Tá? Então, como mudar os seus resultados? O melhor caminho é usar. Então, a percepção, a razão, a memória, a intuição e a imaginação, por exemplo, tudo isso. Tá? E aí, você tem que dizer o que você quer. O que eu quero? E saiba que o que eu quero está dentro das minhas possibilidades. Eu tenho uma frase de um autor muito conhecido em inglês que diz: "We become what we think about." Eu me transformo naquilo que eu penso. Então, o que você pensar, você vai se transformar. Como mudar, então, isso? Tudo isso que você precisa mudar em termos do que está aqui, que está, na verdade, sendo sua programação, tem uma forma. Defina o que você quer e repita isso até que isso comece a se movimentar, comece a gerar vibrações diferentes aqui. Você começa a mudar. Muito bem, estamos então na conclusão do nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo você viu como funciona a nossa mente. O meu objetivo era esse, mostrar como é que é essa mecânica, como é que é esse processo, para ser um facilitador no seu planejamento financeiro, na sua vida de uma forma geral. Espero que ele tenha conseguido trazer isso. Então, entendendo, o primeiro passo é o conhecimento transforma. Então, esse conhecimento tem a função de trabalhar na mudança dos seus hábitos. Veja quais são os seus hábitos, veja quais aqueles que precisam ser modificados, que estão aqui, estão gravados aqui. Eles não estão aqui. Se você pensar neles, não vai acontecer mudança. Eles estão aqui. Identifique eles. Então, você vai trabalhar os seus hábitos. Então, nesse trabalho, você vai eliminar aqueles que não servem, né, e vai criar novos hábitos. E como é que se constrói novos hábitos? É pela repetição. Você vai ter o trabalho de repetir aquilo que você quer. Mude a rotina. Tente fazer coisas diferentes. O cérebro não gosta de fazer coisas diferentes. Ele vai reagir. Mas isso é um sinal de que você está no caminho certo. Se você estiver fazendo confortavelmente as coisas, você não está no caminho certo. Você não está no processo de desenvolvimento. Reveja esse vídeo pelo menos 3 vezes por dia, até você sentir que está havendo alguma mudança com você. E no mais, não acredite em mim. Experimente. E experimente por 21 dias, pelo menos. Todos os dias por 21 dias. Essa é a mágica para fazer mudanças nessa áreazinha aqui. Você só muda com a repetição. E no mais, então fica o meu convite. Se inscreve no meu canal no YouTube, deixa lá os seus comentários, eu adoro comentários. E diga como é que foi para você, me conte a sua experiência. E também aproveite e siga lá na página no Facebook e no blog Sampaio Sucesso Financeiro. Também deixe seus comentários e curta. No mais, era isso por hoje. Espero ter contribuído e me conte os seus resultados. Um grande abraço, sucesso e prosperidade.